boa noite. A leitura de hoje está aqui, dia 8 de novembro, agora são 19 horas e 49 minutos, o dia 9 do 11. Vamos lá então. A vida centrada em Deus. Orientem a vida pelo amor. 2 João, capítulo 1, versículo 6. Autopromoção, autopreservação, autocentralização, tudo gira em torno de mim. Que causa essa filosofia cria? Que causa a filosofia de tudo está rodando, tudo está girando, dependendo da gente, tudo assim rodando. Porque sabe aquelas coisas que a gente tem na cabeça que às vezes a gente pensa, não, tá saindo alguma coisa, a gente tá passando por alguma coisa e a gente pensa que tá tudo girando ao nosso redor. Tipo assim, a gente tá na rua, alguém passou e a gente pensa, nossa, fulano não me viu, nossa, será que tá de mal comigo? Será que brigou comigo? Será que não vai com a minha cara? Muitas vezes a outra pessoa tá num dia ruim, tá lá cheia de devaneios, coisa na cabeça, quente, e passou e realmente nem viu. Mas isso é o mal de todo ser humano. Às vezes nós temos essa mania de estarmos centrados em nós e acreditar que tudo gira em torno de nós. Mas na realidade não gira. E é disso que nós vamos falar hoje, que tudo, a nossa vida tem que estar centrada no Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem aquela canção da Nívia Soares que fala: existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Ou seja, o nosso lugar tem que ser no centro da vontade do Senhor. Vamos continuar a leitura. Olha, você pode imaginar uma orquestra que adote essa filosofia? Que caos não seria? Cada músico tocando a sua própria nota musical, aquele que ele gostaria de tocar? Cada artista exigindo a oportunidade de se expressar, tubas tocando sem parar, percussionistas batendo seus instrumentos para chamar a atenção. Existiria harmonia nisso? Dificilmente. Felicidade? Os músicos estão felizes por estar em grupo? De forma alguma. Quem gosta de contribuir para uma cacofonia? Ninguém, né? E é bom a gente lembrar aqui que grupo não é unidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou numa equipe. Equipe é quando todo mundo trabalha em prol de um propósito só. Todo mundo tem um foco somente. Mas quando a gente trabalha, cada um, esse dedinho faz o dele, esse faz o dele, esse faz o dele, cada um vai puxando o lado e não sai nada, isso chama grupo. Quando a gente trabalha, faz um trabalho de equipe, algo em prol do conjunto, aí a harmonia, aí deixa de existir a cacofonia. Vamos continuar. Você não gosta, nós não gostamos, não fomos criados para viver assim, no caos. O que aconteceria se assumíssemos o nosso lugar e tocássemos nossa parte? Olha que legal. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai ser ótimo. Se tocássemos a música que o maestro nos deu para tocar, será como funcionaria? Se fizéssemos da música dele a nossa mais elevada prioridade? Vamos pensar. A vida faz sentido quando aceitamos o nosso lugar nela. O dom dos prazeres, o propósito dos problemas, tudo para ele. A vida centrada em Deus funciona e ela nos resgata de uma vida que não funciona. Ele fala que quando nós estamos centrados em nós mesmos, nada funciona. Eu acho maravilhoso a Bíblia fazer comparação de que nós somos um corpo. Cada corpo desempenha, cada órgão, cada membro desempenha uma função no nosso corpo e todas elas trabalham por um objetivo, para manter o corpo. Então, quando há desarmonia, por exemplo, já imaginou o olho querer ser boca? A boca querer ser o ouvido querer ser o coração? Vai estar todo mundo fora da sua função, fora daquilo que ele foi criado para ser, fora da função. Fora do local onde ele deveria desempenhar um determinado papel, com certeza vai ocorrer duas coisas. Esse corpo não vai aguentar, porque vai estar faltando uma parte dele que deveria estar trabalhando para funcionar, e aquela parte que deveria estar fazendo aquilo pela qual ela foi criada, na tentativa de ser o outro, de fazer o outro, vai se sentir frustrado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando nós nos centramos, há muita competição, não há cooperação, não há colaboração, quando o nosso foco somos nós mesmos, não é Deus, não ouvimos a Deus, não deixamos a nossa vida estar no centro da vontade de Deus, cada um vai caminhar numa direção e nós podemos daqui a pouco fazer um cabo de guerra. Certo? Ao invés de nós formarmos um cordão de duas dobras para que nós possamos vencer, a gente separa.
Eu vi uma certa época, uma história dentro da congregação, e eu vou contar para vocês que vai mostrar bastante isso quando nós trabalhamos em prol de nós mesmos e não pelo todo, certo? Não digo trabalhar pelo todo de uma forma como uma recepção de massa. O que eu quero dizer recepção de massa? Você ouve, tá? E anula quem você é, se liga a um grupo e esquece da sua individualidade. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo você trabalhar em equipe, você conhece a sua individualidade, você faz uma reflexão e decide abrir mão até certo ponto, certo? Para trabalhar em prol do coletivo. Nada de coisas em reflexo, porque trabalhar, entrar numa cultura de massa, num grupo de massa, não é esse tipo de coisa que eu estou falando quando eu digo para você trabalhar em prol do todo. Porque às vezes quando a gente se esvazia da nossa identidade, esvazia de tudo e trabalha no meio de um grupo e não de uma equipe, esse grupo passa a controlar, anular quem somos. E nós acabamos ecoando vozes, e essas vozes são perigosas, porque tudo que é discurso que esvazia nós mesmos de nossos sentidos, de nossa identidade, de nossa individualidade, e bota Deus longe, é perigoso. O que eu estou falando é o quê? Você refletir, olhar para dentro de você mesmo, mas não no sentido narcisista, não no sentido egoísta. Voltar os seus olhos para dentro de você, refletir quem você é enquanto pessoa, refletir enquanto você é em Deus, ou se você não acredita em Deus, refletir quem você é no universo. Aí você verificar esses seus valores, após verificar esses valores, você volta para o outro. E quando você voltar com um olhar para esse outro, você vê você nesse outro. Então você vai trabalhar em prol de um coletivo não só com inteligência, mas com sabedoria, sem deixar se manipular, sem deixar se anular. Então, voltando àquela história que eu disse para você que eu ia contar quando eu estava na congregação, uma certa feita, um pregador foi na nossa congregação e falou que existia 2 cristãos brigando com o inimigo e tal, e os 2 vencendo, e chegou um determinado momento, um olhar pro outro, nossa, que legal, nós estamos vencendo, né, cara, realmente, e ainda e tal, e os 2 vencendo. Aí, de repente, os 2 começaram a ficar íntimos, viram para o outro e falaram assim, então, você congrega onde? E o fulano falou assim, eu sou da igreja X, e o outro, e você? Eu sou da igreja Y. Peraí, você é da Y, você é da X? Largaram de trabalhar contra o inimigo e passar a trabalhar entre si. É esse tipo de foco que eu estou falando para vocês. Quando a gente centraliza de maneira egoísta em nós, ou desvaziamos de nós mesmos e passamos a ecoar o grito da massa, o que ocorre? A gente começa a trabalhar com ideologias nefastas, com ideologias que podem sugar além de sugar toda a nossa individualidade, todos os nossos valores, todo o nosso caráter, certo? Nessa ilustração que eu falei para você das 2 pessoas, de 2 denominações diferentes, que estavam lutando e ambas vencendo o inimigo, enquanto elas tiveram um foco em comum, que eu creio que era a vontade de Deus, centrada em Deus para vencer o inimigo, elas estavam vencendo. Quando elas saíram do centro da vontade de Deus e olharam para cada um no sentido denominacional, elas começaram a perder o jogo. Por quê? Existem brigas das quais nós não devemos entrar. Entrar vai ficar pior. Existem lutas, que nós devemos entrar e brigar até o fim. Mas existem coisas que é melhor você se calar, virar as costas e deixar para lá. Ou seja, eu sei que eu fugi um pouco do assunto, mas não foi tanto assim. Deus sabe o que Ele quer dizer conosco nessa noite. Então, procure a estar no centro da vontade de Deus. Procure a vontade do Senhor. Faça como a palavra do Senhor diz, que fala o seguinte, eu não me lembro agora do capítulo, me falha a memória, que fala, Senhor, leva o meu coração e a minha mente cativas à tua palavra, para que eu não venha pecar contra ti. E agora lembrei do outro versículo, que é o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra escondi... Não, desculpa, 105 não. 105 é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Está no Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Que o Senhor nessa noite coloque a palavra dele em nosso coração e que o Espírito Santo de Deus venha nos fazer lembrar no momento oportuno da palavra de Deus, porque os dias estão ficando maus. E
para que nós possamos nos sentir guardados neste mundo, que nós venhamos lembrar sempre do momento oportuno. Vamos à oração. Ó Senhor, resgata-nos da autopromoção e da autocentralização. Lembra-nos que a vida é centrada em Ti e que sem Ti nada funciona, porque a Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.